Boa noite, eu sou Alfredo Neme, participante do Grupo Técnico de Planejamento Urbano e quero informar a vocês que nós fizemos todo o levantamento através de várias entidades técnicas e pessoas interessadas. Reunimos em torno de 30 pessoas e levantamos todo o nosso projeto de planejamento urbano. Queria passar agora para a Tânia para poder apresentar o projeto. Boa noite a todos. Eu vou apresentar agora a síntese do nosso trabalho. Nós trabalhamos com 5 objetivos estratégicos que eu vou apresentar para vocês. Inicialmente, nós trabalhamos qual era a visão do grupo, né? E o que nós gostaríamos é que Bauru fosse reconhecida nacionalmente por boas práticas em sustentabilidade urbana, especialmente na questão de mobilidade, ocupação territorial, pensando em habitações dignas e seguras e com bons equipamentos públicos sociais de lazer e de cultura. O nosso objetivo estratégico 1 foi a mobilidade. A mobilidade, ela tem um papel de extrema importância no planejamento. Ela se coloca hoje como um fator estruturante de desenvolvimento sustentável, desenvolvimento social e econômico. A mobilidade, ela pode democratizar as oportunidades e isso aí é um tema de extrema importância hoje no planejamento. Ela precisa contemplar a mobilidade ativa, então são todos os possíveis modais e priorizando sempre o transporte coletivo, o caminhar e também a bicicleta ou outras formas de transporte sustentáveis na questão também ambiental. A gente se preocupa muito com a integração desses modais, né? O compartilhamento do transporte, de forma a sempre pensar na redução do veículo particular. Então, nós trabalhamos 3 linhas, né? As ciclofaixas, na questão dos nossos indicadores e metas. As ciclovias e ciclofaixas, trabalhar e pensar em veículos com energia sustentável e efetivar as ações que estão estabelecidas no plano de mobilidade. Nós colocamos como primeiro indicador que a gente passe a medir exatamente quanto fazemos de ciclovias e ciclofaixas por ano. E colocamos como uma meta, uma meta anual de pelo menos 10 quilômetros de implantação de ciclovia e ciclofaixa. Existe uma preocupação muito grande também para que a gente tenha política pública no sentido de incentivar o uso de veículos com energia limpa, né? Mas para isso também a gente tem que pensar em infraestrutura. Então isso demanda a criação, a elaboração de uma política pública no sentido realmente de estabelecer normas, regulamentar e também pensar nessa infraestrutura para que a gente possa realmente caminhar no sentido de sustentabilidade no município. Bauru tem um plano de mobilidade e ele foi feito via decreto municipal. Mas há, assim, um forte desejo, especialmente do Conselho de Mobilidade e podemos dizer que também do Conselho do Município, no sentido de que isso se torne uma legislação, para que se transforme em política de Estado e não política de governo. O plano de mobilidade e o que nós gostaríamos, então hoje nós temos o plano, no entanto tem sido muito tímida, né, a sua implantação. Então, e nós acreditamos que necessite de uma reavaliação. Ele precisa ser reavaliado, ele precisa contemplar os projetos específicos, mas o principal é que a gente dê efetividade a esse plano, com as ações previstas, os projetos e programas previstos
e que a gente possa realmente cumprir as metas estabelecidas. O segundo objetivo estratégico que nós trabalhamos foi com relação à preocupação que afeta a todos os bauruenses, que é a questão da drenagem. Esse é um problema bastante grave que realmente a gente precisa enfrentar. Então, nós temos um plano de macrodrenagem e microdrenagem, e o que nós precisamos, mesmo que ele precisa ser coordenado e efetivado. Então, a gente vê que existem muitas ações a serem feitas e a gente precisa de uma integração muito grande entre todas as secretarias e todos os agentes públicos. Então, nós colocamos como meta a efetivação do plano no sentido de que ele cumpra tudo que está programado, as metas estabelecidas. Nós colocamos também como indicador a redução do número de alagamentos e enchentes. Então, nós colocamos uma redução de pelo menos 5 pontos de alagamento por ano. E é muito importante que, mesmo com a dificuldade que existe na implantação da macrodrenagem por questões de verba, mas existem muitas ações de microdrenagem que precisam inicialmente ser implantadas e realmente encontrarmos um caminho para viabilizar a questão financeira desses projetos. Nosso terceiro objetivo estratégico foi com relação a que Bauru seja uma cidade reconhecida pela urbanização que valoriza a pessoa, que valoriza a dimensão humana e especialmente que pense na qualidade de vida, com espaços públicos e equipamentos urbanos bem dimensionados, criativos, que traga oportunidade de lazer e de cultura para a cidade. Então, nós colocamos 3 pontos como principais: as praças públicas, os equipamentos desportivos e os assentamentos precários. Com relação às praças, nós temos um grande número de praças, mas nós não temos as praças urbanizadas. Então, por volta de 2006, nós tínhamos aí, não é um número exato, né, é um levantamento que nos foi passado, de em torno de 650 praças, porém somente 150 urbanizadas. Nós temos que nos adaptar à questão do novo normal, né, e pensarmos nisso, com certeza, assim como no mundo todo, várias cidades já têm pensado nisso e têm repensado a forma dessa utilização desses espaços públicos. Isso é muito importante também. Nós traçamos como meta a urbanização de 10 praças públicas, né? Na verdade, isso é um número tímido, na realidade, porém, a gente também sabe da questão e da dificuldade financeira. No entanto, eu acho que é uma busca muito importante para Bauru. Nós temos a questão dos equipamentos desportivos, e nós colocamos, inclusive, como meta que a gente tenha um equipamento desse para cada 20 mil habitantes. E colocamos execução ou adequação, porque nós também temos muitos equipamentos desportivos, infelizmente, em estado de abandono. E nós precisamos muito otimizar todo o espaço público que temos. Agora, tem um problema gravíssimo, e por isso está elencado aqui, que são os assentamentos precários. Nós temos um enorme número de famílias. De 2006 para cá, nós tivemos uma quantidade, um aumento muito significativo, e realmente é um problema muito grave a ser enfrentado. Então, nós colocamos aqui como meta o manejo ou a regularização, quando possível, nesses locais, de pelo menos, no mínimo, 350 famílias por ano, né? Assegurando, mas tem uma coisa que também é muito importante, que haja um controle, no sentido de que isso não se amplie. Então, nós temos um passivo muito grande para ser resolvido, mas também não podemos permitir o aumento de assentamentos precários. O nosso objetivo estratégico 4 foi com relação aos resíduos. Então, essa preocupação muito grande hoje e está sintonizado com o conceito da economia circular, né? Que é no sentido de forma didática, educacional e tudo mais, é a redução do consumo.
a reutilização de tudo o que nós temos de resíduos e a reciclagem, inclusive como uma forma de geração de emprego e renda. E nós trabalhamos com 4 itens: reciclagem, descarte correto, plano de saneamento básico e práticas de sustentabilidade. Na questão da reciclagem, nós colocamos em aumentar, como meta, aumentar em 10% ao ano a coleta de resíduos recicláveis. Mesmo que a Endurbe hoje ela coloca que todo o território praticamente é coberto pela coleta, mas na verdade tem muito a ver também como a pessoa produz, se ela está separando corretamente. Então tem toda uma questão aí educacional também para ser trabalhado, né? O descarte correto, nós temos muito problema de pontos irregulares de descarte pela cidade. Então, de modo geral, quando a gente circula pela periferia, pelos bairros principalmente, a gente vê aqueles depósitos que acabam acontecendo, onde as pessoas vão descartando de qualquer forma. Então, é uma coisa que precisa e necessita ser trabalhada em Bauru. E a intenção é que até 2024 a gente não tenha mais esses pontos de descarte irregular. Com relação ao plano de saneamento básico, é um plano extremamente importante. Bauru tem esse plano e nós precisamos implantar esse plano. Nós precisamos de uma coordenação, até porque o plano de saneamento ele traz várias questões, né? Ele traz a questão de água, esgoto, resíduos, enfim, drenagem, e na verdade ele precisa dessa coordenação e dessa gestão. Então, o que nós queremos é que em 2024 a gente tenha esse plano sendo cumprido dentro das metas e indicadores já estabelecidos. Nós colocamos como item também a questão das práticas de sustentabilidade. Nós entendemos ser extremamente importante que haja legislação, normatização, projetos e programas que incentive as práticas de sustentabilidade ambiental. Desde a questão da construção, os prédios que se fizerem ambientalmente corretos, as práticas nas atividades comerciais, industriais, assim como a ampliação e a prática de tetos verdes, hortas, muitas vezes comunitárias, vegetação urbana. Então, é nesse sentido, e principalmente para que haja legislação de incentivo, que aquelas pessoas que fizerem uso dessas práticas, realmente, elas tenham reconhecida as suas atitudes. O nosso 5º objetivo estratégico é com relação ao saneamento de Bauru. Então, uma questão é que a gente faça o alinhamento ao novo marco legal de saneamento, estabelecido recentemente no Brasil. Nós trabalhamos com alguns indicadores, né? Então, um deles, a porcentagem de domicílios que tenham a sua coleta de esgoto feita. Nós sabemos que Bauru tem uma cobertura bastante alta, e então nós colocarmos 100% seria bastante razoável, né? Com relação ao esgoto, a falta de tratamento de esgoto, acho que esse é um desafio do próximo gestor, naturalmente, mas que precisa ser encerrado. Então, nós estamos colocando aqui que até 2024 realmente a gente tenha o tratamento 100% de esgoto tratado na cidade. Com relação ao índice de perdas na distribuição, que também é um problema grave, uma vez que nós estamos, quando falamos em perda na distribuição, nós estamos jogando fora água tratada, né? Uma água que já recebeu um tratamento, uma água cara, e está sendo desperdiçada. Então, e nós temos um número bastante elevado, em torno de 45%, vem sendo reduzido. No entanto, é um índice muito alto, muito elevado, inclusive quando comparado a outras cidades do Brasil. Nós colocamos aqui uma redução de perda na distribuição de pelo menos 4% ao ano. É muito necessário também que a gente trabalhe, colocamos aqui como indicador, a proteção dos nossos mananciais. Então, nós dependemos muito, né,
com relação aos mananciais para a distribuição de água na cidade. Então, é necessário que a gente tenha os nossos mananciais efetivamente protegidos. Enfim, como o que nós desejamos e o que nós esperamos, né, os resultados esperados, é que Bauru tenha um sistema de mobilidade ativa interligado, democratizado e principalmente que se relacione à questão do uso do solo, porque isso com certeza vai proporcionar à população qualidade de vida. Um segundo resultado esperado é que os problemas graves de macrodrenagem comecem a ter efetivas soluções, né? Mas sempre com uma visão sistêmica, implementando políticas e programas contínuos de microdrenagem. Isso é muito importante porque é a questão da permeabilidade, é a questão da vegetação, esses cuidados que são possíveis. Um terceiro resultado esperado é eliminação e o efetivo controle dos assentamentos precários. Nós não podemos admitir que Bauru tenha tantas famílias vivendo em condições totalmente inadequadas. O quarto resultado é que o município pense em gerar energia a partir do lixo. Esse é um debate que é necessário. O que estamos fazendo com os resíduos que produzimos. E o quinto resultado esperado é ver a nossa estação de tratamento de esgoto em pleno funcionamento, né? Que o plano de redução de perdas de água seja efetivado, que a gente realmente tenha essa redução e os nossos mananciais estejam devidamente protegidos. Então, era isso que nós tínhamos a apresentar a vocês.